que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. You're a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos. Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou Rodrigo, seu apresentador. E junto comigo está Matheus e Thiago. Diz aí, Matheus, viu algum filme bacana essa semana para indicar para os ouvintes? Eu gostaria de recomendar O Invasor, que é um filme de 2001, brasileiro, que foi dirigido pelo Beto Brant. O filme trata sobre três sócios, né? E ocorre um desentendimento nos negócios e dois desses caras contratam o Anísio, que é um matador de aluguel, para matar o terceiro carinha. Mas o Anísio também é um cara ambicioso, ele tem suas ambições. Aí, por conta disso, tudo se complica ainda mais. Aí, para quem possa interessar em ver esse filme, ele está disponível no YouTube. E você, Thiago? Então, seguindo o tema do programa, que o pessoal que baixou já deve ter visto qualquer, eu resolvi ver bastante filme da Nova Extremidade. Mas um filme que eu gostaria de recomendar é justamente O Irreversível, do Gaspar Noé. Não é pela violência gráfica, mas sim por alguns elementos que são muito, muito interessantes, né? Principalmente na subversão do gênero Rape and Revenge, que teve seu boom lá no final dos anos 70, nos anos 70, no começo dos anos 80, que ele meio que subverte a lógica, porque geralmente quando você vê um filme desse, por exemplo, então, quando você vai ver Sedução e Vingança, o Matheus sabe também, a história é, a gente conhece a personagem, a gente vê o abuso que acontece, e aí depois você tem um elemento catártico, que é a vingança da pessoa, ou então dos familiares da pessoa, dos amigos da pessoa, como no caso lá do Last House on the Left, do Wes Craven. Como é que é o nome desse filme em português? Deixa eu ver. É Aniversário Macabro. É Aniversário Macabro, exatamente. Então você está acostumado nesse sentido. E quando o Gaspar Noé inverte, a gente não tem esse sentimento catártico que você tem no outro. Na verdade, você só fica com a tragédia. Mas e você, Rodrigo? Você viu algum filme interessante essa semana que você gostaria de indicar para os ouvintes? Então, eu vi alguns filmes também do tema, né, da Nova Extremidade, e até revi alguns filmes, mas o filme que me chamou a atenção em particular foi A Invasora, né, de 2007, dirigido pelo Alexandre Bustillo e Julianne Maury, que é um filme que conta a história da Sarah, que depois de sofrer um acidente grave, perdeu o marido, e grávida de 9 meses, vai para casa, né, sozinha, não tem ninguém, só recebe a visita da mãe, e uma mulher começa a perturbá-la, digamos assim, né? É um filme que mostra como o amor de mãe é importante, né? Vocês assistiram ao filme? Sim, sim. Aquela cena final é amor de mãe puro, né? Brincadeira, mas o filme é bem tenso, é um filme que me deixou intrigado, né? E eu gostei muito do filme. Então, minha recomendação da semana é aí a Invasora, de 2005. E é também um filme de House Invasion, que é um tema que a gente vai discutir nos outros dois filmes, né? Sim, exato. E é muito interessante, porque você tem filmes e filmes de House Invasion, e como, assim, se tem um, vão ter mais dois filmes que são os filmes do tema, que são totalmente diferentes, não conversam entre si. Assim. Pelo menos, pela minha perspectiva, os três filmes não conversam, sabe? Eles falam sobre a invasão, né, a domiciliar, mas de formas diferentes, com motivações diferentes também.
é o que você falou da relação dentre esses três, ao meu ver, seria a abordagem diferente, que no caso do Alta Tensão aborda sobre aquela personagem, e eu acho que já no Eles já é mais direto na questão do home invasion. Sim, verdade. Então eu vou seguir, como vocês já podem ter entendido, o tema é a nova extremidade francesa, né? Esse tema familiar, feito para assistir entre família, né? Com pouco sangue, com muita aventura, muita graça e muita alegria também nos filmes, né? Mas, brincadeiras à parte, são temas pesados, né? São temas que eu acho que a palavra seria o desconforto que ele causa nas pessoas que assistem, né? Em algumas pessoas, né, que assistem aos filmes da nova extremidade francesa. E passa a palavra para o Thiago. Vai, Thiago, vai comigo. Antes de a gente começar, vamos dar parabéns aqui pro nosso convidado, Matheus. Hoje, dia 1º de outubro, é aniversário do Matheus. Então, olha, Matheus, parabéns. Muitas felicidades. Você continue vendo tantos filmes e tantos filmes bons, né, por muito tempo. Com certeza, cara. Porque, cara, vem com temas e filmes que são interessantíssimos, né? Porque é dose, né? Os filmes que ele vem mostrando pra gente, né? E eu agradeço muito, muito mesmo. Parabéns, felicidade e sucesso na sua caminhada. Pessoal, obrigado mesmo pela mensagem. Eu que tenho que agradecer também ao convite que vocês me fazem a participar daqui. Sempre é bacana ter essa troca de experiências e opiniões acerca do cinema, porque tem coisa que eu vejo que vocês não veem, vice-versa. É ótimo essa troca e essa experiência, não além do cinema, também pela amizade que a gente estabelece por conta disso. Mais uma vez, obrigado mesmo. Não tinha hipótese a gente fazer esse episódio sem o Matheus, porque foi justamente o Matheus que indicou lá atrás, no comecinho do ano, né, que a gente fizesse um episódio sobre nova extremidade do cinema francês. E aí, depois a gente conseguiu chamar ele já veio aqui falar sobre Jim Jarmusch, já veio aqui falar sobre o Brian De Palma, e agora a gente está falando sobre esse movimento do cinema francês, né, que é a nova extremidade do cinema francês, que o Rodrigo botou muito bem, né, que são filmes leves, né, todo mundo viu o Desejo e Obsessão lá da Claire Denis com o Vincent Gallo na sessão da tarde, né? Clássico. Quem nunca juntou a família pra ver isso aí? O livro que eu usei como estudo foi um livro da jornalista e podcaster, né, Alexandra West. Ela junto com a Andrea Subsati, ela tem um podcast chamado Faculty of Horror, que analisam filmes de terror já com uma pegada mais acadêmica, né? Elas analisam academicamente, estão sempre falando de livros, artigos, essas coisas assim. É fenomenal esse programa delas, e ela tem esse livro sobre os filmes da nova extremidade do cinema francês. É interessante a gente falar sobre terror num sentido sociológico, porque os filmes de terror de um determinado país em uma determinada época mostram muito acerca daquilo que os países estão passando naquela época. A Andrea Subsati vai falar que filmes de terror são como se fossem pesadelos coletivos, né? São compilações de representações de tudo aquilo que amedronta e intriga as pessoas ao mesmo tempo, naquele momento. Então, quando a gente vai falar da nova extremidade do cinema francês, a gente tem que falar sobre como estava a França naquele momento, que foi um momento de emergência da nova extremidade. Porque geralmente quando a gente pensa na França, a gente vai pensar na terra da Revolução Francesa, né, terra de artes, do amor, né, das coisas do intelectualismo, né, aí você vai falar Descartes, Rousseau, né, mas apesar de tudo,
a história da França, assim como a gente analisar bem, a história de todos os países são encharcadas de sangue. E a França não conseguiu lidar bem com o seu passado. E o seu passado acaba cobrando satisfações delas, né? No final, na virada do novo milênio, né, a França estava numa encruzilhada, né? Você tinha, né, terror, né, um tumulto, né, sendo gerado ali, né, a brutalidade da polícia, a xenofobia, os protestos, essas coisas vão acontecendo e vão tumultuando, por assim dizer, o ambiente francês, e coisas que a gente acabava não vendo, né? Tanto que justamente na virada do século, do milênio, que o Linklater fez aquele filme, né, antes do entardecer, depois do entardecer, qualquer coisa assim, que apresenta uma visão francesa completamente diferente do que os diretores franceses estão fazendo naquele momento. Então, o termo Nova Extremidade, New French Extremity, né, foi criado pelo crítico James Quant, que na verdade estava falando de uma forma pejorativa, né? Que ele estava falando que esse movimento, né, era um movimento cinematográfico que estava determinado em quebrar todos os tabus, em fazer jorrar rios de vísceras e espumas de espermas, né, e preencher todos os frames de carne. E como carne, a gente tem carne não apenas na conotação sexual, mas na conotação de violência física, né? São carnes que estão prontas para serem penetradas e carnes que estão prontas para serem destruídas, esgarçadas. Os autores desse movimento, né, eles buscam, né, se opor de maneira violenta a tudo aquilo que a França representa, mas que na realidade ela não é. E, em um determinado sentido, isso eu gostei muito do que a Alex West falou, é que os filmes da Nova Extremidade do cinema francês, eles se aproximam de Nova Hollywood, dos filmes de Nova Hollywood, no sentido em que também, né, os diretores daquele movimento vão estar querendo quebrar todos os tabus, vão se insurgir contra aquele cinema higienizado que você tinha nos Estados Unidos até então, né? E vão fazer filmes para lá de violentos, como Bonnie and Clyde, Amargo Pesadelo, Meu Ódio Será Sua Herança, né? O Exorcista. Então, né, esses diretores, né, vão se espelhar no que os americanos fizeram lá nos anos 60 e 70 para chocar ainda mais o público, para trazer a reflexão de como andava a França naquele momento. Uma outra grande influência, eu falei de Nova Hollywood, mas também teve uma outra grande influência para esses diretores, que foi o Antonin Artaud, né, com o Teatro da Crueldade. Não é, Rodrigo? Você é mais capaz de explicar do que eu, que não sei nada desse assunto, mas... É interessante, Thiago, você falar do Antonin Artaud, porque o Teatro da Crueldade, ele busca fazer isso, que o teatro, ele não é uma obra de entretenimento. Ele falava que o teatro não foi feito para entreter, e sim para poder fazer pensar, incomodar, surtir algo no espectador. Então, ele falava que não tinha limites de palco, por exemplo. Né? O ator ele poderia fazer a sua peça em qualquer lugar do teatro, às vezes nem em teatro, balcão, em uma loja, em um quarto, contanto que tenha alguém assistindo e sendo impactado com aquilo que ele esteja assistindo. Então, eu acho que essa semelhança está nisso, né? Porque o espectador, quando ele está assistindo a algum filme da Nova Extremidade, não é possível que ele não tenha pelo menos algum tipo de impacto.
nem que seja visual, nem que seja alguma coisa para poder pensar depois, né? Depois o filme te dá algum sentido, alguma coisa para você questionar. E o Teatro da Crueldade era exatamente isso. Ele é exatamente isso. Ele ainda é utilizado bastante, né? Atualmente, pouco estudado ainda, porque é uma coisa que ainda gera controvérsias, porque o teatro ainda é algo tradicional, assim como os filmes ainda, né? Grandes filmes conhecidos pela grande maioria ainda são tradicionais, né? Filmes mais underground, mais polêmicos, né? Digamos assim, não são tão conhecidos e tão apreciados pelo grande público, mas é justamente por conta disso, porque eles estão ali não somente para entreter. Claro que você pode se entreter, né? Vou falar, não vai se entreter, mas ele te questiona, né? O Arthur, por exemplo, ele se internou por 20 anos no hospital psiquiátrico para testar os limites. Testou choque, testou várias coisas. Drogas, todos os tipos de drogas, para poder escrever, para poder saber como é que a mente dele funcionava naquele momento. Ele criou, nas suas apresentações, nos seus documentos audiovisuais ou documentos sonoros, ele fazia vozes. Então, tem um som dele que você sente um certo arrepio somente pela voz dele, somente do que ele está fazendo com a voz. Eu acho que isso se aplica muito à Nova Extremidade, porque uma cena pode te causar um medo e a outra cena pode te causar um pavor que é totalmente diferente de medo, um certo receio, né? Eu acho que é muito isso, linka muito as duas, o teatro e o cinema, conversando aí pelo Teatro da Crueldade e a Nova Extremidade francesa. A Nova Extremidade, ela durou um período curto, por assim dizer, né? Ela começa lá com os filmes do Gaspar Noé, né? Que a gente já mencionou lá no começo, né? Que é Carne, principalmente Carne, Sozinho contra Todos e Irreversível. Ele vai apresentar uma mudança, isso daí a gente vai falar mais tarde, quando a gente for falar do primeiro filme. Ele vai fazer uma mudança paradigmática lá por 2003, justamente com o primeiro filme que a gente vai falar. E aí ele termina com Mártires, apesar de a gente já ver aquele Vingança e Raw, né, são outros exemplos, mas depois de Mártires o movimento acabou murchando, por assim dizer. E eu acho que fechou com chave de ouro, né? Porque o Mártires, ele é um filme pesadíssimo, é um filme que eu costumo falar, que algo já sabe, que eu assisti uma vez, eu não preciso assistir de novo, porque foi um dos filmes mais pesados assim que eu já vi, mas ele é tão bem construído, a história dele, né? Ele te envolve e ele faz justamente isso que a gente acabou de falar. Ele deixa uma inquietação. Olha o que ele causou comigo. Eu não quero mais ver esse filme. Mesmo eu gostando muito do filme, eu gostei muito do filme, eu não quero mais ver. Então eu acho que ele atingiu o objetivo dele comigo, esse objetivo de causar algum estranhamento, alguma pequeno trauma que ele me causou, assim. Então eu acho que o objetivo do filme, para mim, assim, o Rodrigo me atingiu, foi esse. Não vejo mais. Mas é um bom filme, é um bom fechamento. Como o Rodrigo já falou, o Mártires marca um certo ponto, né, na história da New French Extremity, e seria a redução de produções desses filmes. A gente acha alguns exemplos assim avulsos, não é aquela produção que a gente tinha por volta da primeira década dos anos 2000, que era mais forte. E reforçando também a ideia do Rodrigo, Mártires, um filme maravilhoso, mas é aquela experiência única de você ver a primeira vez. Eu li sem saber nada, vi sabendo que era um filme de terror só. E é um baita do impacto, tanto visualmente como o que ele causa no espectador psicologicamente, as reflexões que levam o espectador a fazer. É uma experiência única, por mais que a pessoa queira rever, mas é um impacto único a primeira vez que você vê um Mártires ou um filme na extremidade francesa. Uma coisa que me chama a atenção nos filmes
é que, tirando um filme dos que eu vi, todos eles, assim, são horrores, são terrores reais, né? Assim, tipo, raros são os filmes que tenham elementos sobrenaturais, né? A gente falou de Reversível, né? O vilão do filme, né? Assim, tipo, os antagonistas do filme são humanos, né? O Rodrigo falou a invasora também, né? Então eu acho que isso meio que dialoga com a França no sentido de que ela tem medo daquilo que é presente, daquilo que está lá, daquilo que está presente na vida cotidiana, que de repente por alguma coisa o seu sentimento de segurança muda, não é? Agora, você quer começar, Rodrigo? Porque eu acho que eu já estou satisfeito. Então vamos passar para os filmes. Matheus, qual foi o filme que você indicou para mim? Alta Tensão, de 2003. Vamos falar sobre o filme Alta Tensão, mas antes vamos ouvir o trailer. Marie sans papa, papa Marie. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit les filles. Alta Tensão foi dirigido por Alexandre Aja, escrito pelo próprio Alexandre Aja e Grégory Levissier. Atuam no filme Cécile de France, Maïwen e Philippe Naon. Meu francês está perfeito. Então, duas amigas, Alex e Marie, vão à casa de campo da família de Alex. Quando chegam, descobrem que a família inteira foi morta. O assassino ainda presente rapta Alex e Marie fará todo o possível para salvá-la. É engraçado porque eu conhecia o Alexandre Aja. Eu sempre chamei ele de Alejandro Aja, não sei porquê, mas eu chamava ele de Alejandro Aja. Posso só fazer um pause? Porque assim, o nome, o Aja dele, é uma abreviação do nome dele, que é Alexandre Joan Arcadi. Mas só que como o pai dele, que é ator e diretor também se chama Alexandre Arcadi, ele achou por bem mudar o sobrenome para evitar confusão. Ah, tá. Então é Aja mesmo. Não sei, é só curiosidade. Eu não sei como é que se pronuncia, tem que perguntar para ele. Eu assisti a alguns filmes do Alexandre Aja, eu gostava das coisas que ele fazia, que são filmes gráficos, são filmes que mostram mesmo ali, machucou, quebrou um osso, vai ter uma fratura exposta. E esse Alta Tensão, eu comecei assistindo, eu falei, tá, eu não costumo, quando a gente vai se programar para assistir aos filmes do podcast, eu não leio sinopse, não vejo trailer, não vejo nada. Eu gosto de ver e me impactar com o que ele vai me causar, né? Sem me preparar para o filme. Deveria ler a sinopse, ler as coisas, mas eu gosto de ter essa surpresa. E ele me surpreendeu gradativamente, porque eu acho que a Alta Tensão fica com a gente que está assistindo, porque eu assistindo, eu ficava torcendo pela Marie. Olha que coisa. Eu torcendo pela Marie. Agora se esconde, ele vai estar nesse banheiro. Não, ele vai estar aí, ele vai te encontrar. Sabe, aquela coisa que eu gosto de sentir isso. Eu gosto de sentir de me sentir na pele da personagem que está fugindo, né? Porque você tem aquele momento de eu não faria isso se fosse ela. Ah lá, tá fazendo. Sabe aquelas coisas de olha como é que ela é burra. Vai tropeçar. Ela não tropeça. Ele não usa esses clichês. Mas o que eu achei interessante é que até a metade do filme a gente não vê o rosto nitidamente do assassino, né? Ele vai mostrando mãos, sombras com o rosto coberto de sombra ou com o boné fazendo uma sombra no rosto. Fica aquela curiosidade em saber quem é aquele cara, por que ele está perseguindo, por que ele foi justamente naquela casa matar todo mundo sem
o porquê, né? Não sei se a vontade que tem é de falar mais assim e falar spoiler, mas eu não vou tentar não dar spoiler. Mas conforme o desenvolvimento do filme vai chegando para o final e você não vai percebendo o que está acontecendo, porque ele não te dá, pelo menos para mim, eu não vi indícios nenhum do que ia acontecer para poder chegar no final, ser aquele final, né? Só dá indício quando a polícia aparece. Antes, a polícia aparecendo e chegando para poder ver um determinado acontecimento, que aí antes de acontecer, não acredito que é isso, sabe? Dá aquela, não. Aquela sensação de, meu Deus, é bem louco mesmo. Então, eu também gosto, eu vi quase tudo do Alho, eu acho que eu não vi 1 ou 2 filmes. Ele tem um bom currículo, aquele Viagem Maldita, eu prefiro ele ao original, por mais que eu goste muito do Quarteto de Sádicos também. Ele também fez Predadores Assassinos ano passado, que eu gostei muito. Tá certo que ele fez aquele remake de Piranha, que eu acho horrível. O Amaldiçoado também é ruim. Se quiser ver, vai ver o do Joe Dante, ou se você gosta de filme trash que nem eu, vai ver o do James Cameron, o Piranha 2. Mas, enfim, ninguém acerta sempre, né? E eu já tinha meio com a visão construída por conta dos filmes que ele fez fora da França, né? O Viagem Maldita, Espelho do Medo, Predadores Assassinos e tal. Mas, nesse primeiro trabalho dele, o Alta Tensão, eu vi outra faceta do diretor, porque ele traz toda a crueza e a brutalidade que consolidaram esse movimento, como sendo nos grandes subgêneros que apareceram nas últimas décadas, né? Essa revisão foi tentar ver os elementos que ligavam, porque eu já sabia qual era, né? A do filme eu já tinha visto, mas eu me peguei, eu também não percebi muito. Só foi um determinado momento do filme de é isso que acontece. O filme é muito bem construído. Mesmo após essa revisão, eu não consegui pegar muitos elementos fora daquele certo momento que eu percebi que davam indícios do que ia acontecer. Pois é, depois na mente, navegando assim, refletindo, né, sobre o filme, sobre determinadas cenas, não deu para fazer essa ligação, sabe? E eu acho isso um trabalho incrível de direção e roteiro, porque o final não acaba justificando, não diria que acaba justificando o que acontece no filme, mas você vê o porquê dela tá... Eita, vou parar de falar aqui. Não, é assim, tipo, o final dá uma puxada de tapete. Né? Quem viu Caligari vai saber sobre o que a gente está falando. Então, eu só vou falar que eu também, assim como o Matheus, eu também procurei pistas, né? Você tem, no comecinho do filme tem uma pista sobre o que está acontecendo. E aí você fica, né? Você tá lá, foi educado no Clube da Luta, no Suspeitos, no Sexto Sentido, e ficar procurando pistas, né? Aí, de repente, mostra, né, nas costas da Marie, um troço escrito assim, Audaces Solum, que em latim significa apenas os corajosos, apenas os bravos, apenas os audazes. Eu falei assim, olha... E aí eu fui procurando, e aí vendo-se os personagens que tinham coisas escritas nas costas, e aí vi que o assassino também tem coisas escritas nas costas. E aí eu passei o filme inteiro pausando, procurando aquilo, porque na maioria das vezes aparece muito pouco daquilo que estava escrito, só no final que aparece tudo, que aí é Resege e Vidanjos, que significa lubrificação e troca de óleo. E aí embaixo tava assim, Raja e Irmãos. Aí assim, tipo, tá, então não tem sentido, assim, tipo, então foi bobeira minha para ficar o filme todo procurando pistas que realmente não existem. Mas eu gostei bastante do filme. O filme é um comentário ao slasher,
né? É a primeira vez, quando eu falei que esse filme foi responsável pela transição, é que nos filmes até então, nos filmes do Gaspar Noé, da Claire Denis, do Bruno Dumont, eles todos ficavam no circuito lá da art house, né? Do cinema de festival, dos cinemas artísticos, né? O que o Alexandre Aja fez foi pegar os elementos, a brutalidade e as metáforas dos cinemas da Nova Extremidade e vai colocar num contexto de um gênero tipicamente americano, que é o slasher. A gente vai falar de slasher daqui a pouco, daqui a 2 semanas, mas ele vai juntar justamente esse movimento que era baseado no circuito de filmes de arte para jogar com uma coisa extremamente comercial que são os filmes de slasher, né? Ele vai ter a Final Girl, vai ter a vítima, vai ter o monstro, né? E aí toda aquela discussão que a gente vai ter daqui a 2 semanas, ela vai caber nesse filme. Abrir aqui um ponto, uma curiosidade que eu queria dar desse filme. E vale citar que o senhor por trás de toda a sanguinolência dos efeitos especiais desse filme é um senhor chamado Gianetto De Rossi. Esse cara trabalhou com Fulci. Trabalhou com Fulci, né? Que todo mundo sabe é um dos grandes mestres do gore no cinema de horror. E pro Aja deve ter sido uma honra, né? Porque toda coisa desse filme é nítida a influência do Fulci. Eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler. Mas a única coisa que a gente vai falar é que, assim, tipo, realmente, esse filme foi o filme que catapultou o Alexandre Aja para os Estados Unidos, né? Que aí ele participou de alguns remakes, né? Como Espelho do Medo, Piranha e claro, Viagem Maldita, né? Viagem Maldita que o Matheus falou também. E que realmente muita gente considera, né, ser superior ao original lá é o Wes Craven, né? É, do Wes Craven. Esse filme ele leva para outras discussões, mas com spoiler. Não, assim, tipo, a gente pode ficar sem sacanagem o dobro do tempo que a gente falou desse filme, a gente pode falar se a gente for falar de spoiler, mas como esse filme é um tanto quanto desconhecido, a gente recomenda que você dê uma olhada. É muito bom mesmo. É o que vocês falaram, se for para entrar na área de spoilers, dá para extrair muita coisa, não só desse filme em si, mas de muita coisa do cinema extremo francês. Vamos passar para o próximo? Matheus, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eles, de 2006. Então vamos falar sobre Eles, logo depois de ouvirmos o trailer. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu? La voiture, qu'est-ce qu'elle fout là? Tu vois quelque chose? Y a rien. Ils sont rentrés dans la maison. Eles foi escrito e dirigido por David Moreau e Xavier Palut. É estrelado por Olivier Bonamy, Michael Cohen e Adriana Moca. Esses dois, mais tarde, eles vão trabalhar num outro filme, né? Eu acho que eles fazem filme juntos, né? Eles fizeram um filme chamado O Olho do Mal, com a Jessica Alba. Seguindo os passos do Alexandre Aja, eles também foram fazer filmes lá nos Estados Unidos. Mas não foi ter dito, né? Hã? Mas não. O filme foi tão mal recebido que eles acabaram voltando para a França e fazendo os filmes que eles queriam fazer. Mas o que mais? Lucas e Clementine vivem em uma casa isolada perto de Bucareste.
Em uma noite chuvosa, em sua casa, telefonemas repetidos trazem vozes vagas e distantes, o que eventualmente os fizeram perceber que o pesadelo estava começando para eles. Esse filme, eu acho que, ao contrário do outro, ao contrário do Atenção, que a gente não deu spoiler, a gente precisa dar spoiler nesse porque está no título do filme. O título do filme faz com que seja necessário a gente conversar sobre o que acontece no filme. Então fica aqui um alerta de spoiler. Se você não viu eles e não quer ser estragado pelo que a gente vai comentar a seguir, por favor, pare agora, vá ver o filme e a gente está aqui esperando. O filme é um Home Invasion, que a gente já falou, né? A gente falou lá atrás A Invasora. Tem uma determinada cena no Alta Tensão, que é uma cena de invasão de casa, mas esse é propriamente um filme de invasão de casa, no sentido a mais aterrorizante do termo, né? Porque, assim, eu acho que de todos os gêneros, de todos os subgêneros de terror, eu acho que o que provoca maior desconforto, talvez seja maior angústia, por assim dizer, seria os de invasão de casa, porque, assim, o que é mais assustador do que você ter uma invasão dentro do seu espaço pessoal, né, das suas posses, por assim dizer, né? O mundo é perigoso lá fora, né? Então a gente fica aqui dentro, mas aí de repente aqui dentro, né, é que surge o perigo. Então é um gênero que talvez por isso ele tenha sido abordado tantas vezes no cinema, na Nova Extremidade Francesa, justamente com a questão, né, do receio que os franceses têm em relação ao imigrante e por aí vai. O filme me lembrou muito um filme chamado Os Meninos, né, que é aquele Quem Pode Matar um Ninho, do Narciso Ibanez Serrador. Você já viu esse filme? Não. Eu tô enrolando faz tempo pra ver esse filme, mas nunca colou desse filme, não. Conheço de nome. Você conhece, né? Mas, assim, esse filme me lembra justamente por questão da temática, né? Que é a história de um casal inglês que vai para uma determinada ilha, lá na Espanha, e a ilha é controlada por crianças. E a surpresa que você tem quando você descobre, spoiler, né? Que os assassinos são crianças, né? E aí quando eu falo que esse daí tem a ver, porque, em primeiro lugar, esse filme é baseado numa história real, pelo menos de acordo com os diretores, vou chegar lá, mas também na situação que se encontra a Romênia naquela época. O ditador, né, o Nicolae Ceausescu, né, ele fez uma lei para abolir os métodos contraceptivos, porque ele queria aumentar a população de 23 milhões em 66 para 30 milhões em 2000. E isso deu um boom no nascimento das pessoas, das crianças, e a falta de perspectiva e até mesmo as dificuldades econômicas que a Romênia estava passando, justamente no pós, né, queda da cortina de ferro, acabou deixando uma geração inteira de crianças, né, à própria sorte. Nesse confronto que a gente vai ter entre as crianças e o casal, que é um casal de imigrantes, né, pode ser entendido como uma visão da França em relação aos países periféricos dentro da própria União Europeia. Você tem um casal francês que se recusa a se adaptar ao país novo que eles estão vivendo, né? Então, eles não têm filhos, ao contrário, né, da quantidade enorme de crianças que você tinha na Romênia, eles não têm filhos. O Lucas, ele aparentemente é um escritor, né, mas ele está aparentemente com pouco interesse no assunto que ele está escrevendo, né, porque ele está qualquer coisa é motivo para ele parar aquilo que ele está escrevendo para jogar
jogo de computador, ou então para flertar com a Clementine, né? A casa deles, né, lembra ser tipo um chateau francês, e assim, tipo, muito grande, enorme, para 2 pessoas. E ao mesmo tempo que ele é enorme, ele está em decadência, né? Ele está precisando de uns reparos. Aparentemente está parecendo que ele está em obra. A Clementine consegue um trabalho, mas é um trabalho em que ela só fala a língua dela, porque ela é professora de francês no colégio. E aí você vê também, num determinado diálogo, que ela tem dificuldades de falar em romeno com a colega dela, que acaba falando francês com ela. Então parece que aquela casa que está precisando de reformas, que está vazia, só tem esses 2, é como se fosse uma mini França, isso nas palavras da Alex West, né? E eles estão sempre menosprezando a Romênia, né? Eles estão sempre falando como o serviço de telefone é ruim, ou então como é ruim a programação da TV, porque eles não conhecem a TV no Brasil. E aí, quando as pessoas invadem, quando as pessoas batem na porta, o Lucas sai de casa e pergunta em francês quem vem lá. Ele não vai perguntar em romeno, né? Então ele se eu fosse uma pessoa romena, não ia entender o que vai lá do Lucas. Então, o que a Alex West vai falar? Que o eles, no título, que a gente, no final das contas, no final do filme, na última fala escrita do filme, você vai ter esse eles, é justamente o casal, e não os invasores. Quer dizer, na verdade sim, na verdade são os invasores, porque o casal francês são os invasores daquele país e que se recusam a se adaptar naquele país novo que eles estão. Dizem que o filme ganhou um remake lá nos Estados Unidos, que são Os Estranhos. Eu não acho muito parecido não, porque muda bastante coisa. Se é para ser Home Invasion, se é para todo Home Invasion ser remake do eles, então sabe, qualquer coisa pode ser. Mas eu acho que Os Estranhos é tido como remake, mas não é bem um remake, tem várias modificações ao longo do filme. É interessante você falar sobre isso, porque no início, assim, não no início, né, mas até chegar a alguns determinados momentos do filme, né, eu tinha essa impressão de que Os Estranhos estava... Porque eu já vi Os Estranhos, eu gosto bastante dos Estranhos. Eu falei, pô, isso tá parecendo Os Estranhos, está parecendo que Os Estranhos, um tipo de remake desse filme. Até que não, é exatamente isso. Ele não é nada parecido com o filme, nada parecido com Os Estranhos. Ele vai por caminhos totalmente diferentes. Mas o que eu achei mais, assim, interessante assistindo ao filme, é que quando é revelado, justamente aí, porque já foi revelado que são as crianças, e quando isso é revelado, eu gostei de uma forma assim que eu estava assistindo ao filme e acabou se tornando algo que eu não consegui acompanhar. Eu achei que ele deixou algumas perguntas para mim que eu não consegui responder, né, sobre serem as crianças que estavam fazendo aquilo tudo com eles. Eu gostei, né, da ideia de desenvolver, mas eu não gostei muito de como foi desenvolvido. Não sei se eu consegui me deixar claro. Eu vou tentar explicar um pouco o porquê. Nas cenas que pega o corpo dele, na cena de como eles conheciam a casa também, sabe? Isso foi me deixando meio... Como assim? Será que eles já tinham visto a casa por dentro, invadido a casa antes? Sabe? Algumas coisas... Como é que eles sabiam aquele túnel onde ia dar, o que ia acontecer? Porque antes dela jogar um lá para fora, eu falei, isso aí é uma seita satânica. Eu pensei logo nisso, né? Minha cabeça foi para isso, é uma seita, alguma coisa relacionada a algum tipo de seita.
Mas quando foi revelado as crianças, eu achei aquele final incrível deles pegando o ônibus, como se nada tivesse acontecido. Achei aquilo ali incrível. Incrível porque é psicopatia pura, né? Eu tive a chance de estudar algumas coisas relacionadas à psicopatia, a sentimentos humanos, né? Algumas coisas relacionadas à psicologia, que é exatamente isso. Quando um psicopata não é somente que mata, né? Mas relacionado ao que mata, ao killer, ao assassino, ele não tem empatia. Então, ele vai matar e não vai sentir nada para aquela pessoa que ele matou, né? E aquelas crianças estavam exatamente assim. Mas algumas respostas não consegui responder com o filme. Sabe quando você está assistindo a empolgação e vem aquele momento da catarse do filme e você, cara, não. Não, sabe? Aquilo, como é que eles invadiram, como é que eles sabiam de como era a casa, de onde eles estavam. Aquela casa era gigante, sabe? Uma casa enorme para mim. Eu moro num ovo, para mim aquela casa é imensa. E é isso. Eu gostei do filme, mas essas questões de desenvolvimento, né, feitas através do filme que me deixaram meio, poxa, sabe, aquele negócio, pô, fiquei borocochosinho, foi isso. Mas eu gostei do filme, apesar dessa revelação, porque aconteceu exatamente isso também com o filme comigo. Eu torcia por ela, sabe? Ficava tenso pelo que estava acontecendo. Até mesmo depois da revelação de que eram crianças ali, ela naquele túnel ficava, pelo amor de Deus, foge, não vai fugir, você é burra, vai cair, não acredito nisso, blá, blá, blá. Mas foi isso, sabe? Esse que causou. Então, eu acho que um dos grandes acertos do filme seria a simplicidade e como ele é direto no que ele se propõe. Porque se caso o espectador já tenha assistido outros filmes, é nítido que ele não é tão gore quanto um Mártires, um Invasor ou o próprio Alta Tensão. Mas é um filme muito tenso e é nisso que ele se constrói. Por isso que eu gosto bastante desse filme. Apesar de ele não mostrar muita coisa como nos outros filmes desse movimento, ele sabe construir a tensão nesse filme. Eu mesmo revendo fiquei muito tenso ao ver. Você falou isso, eu lembrei que o Morro conta exatamente isso. Ele fala que ele usa aquela analogia do Hitchcock para falar como é que ele construiu o suspense, né? Você sabe a história do Hitchcock, né? Que o Hitchcock diferenciava surpresa e suspense, assim, surpresa são duas pessoas entrando num café, tem uma bomba embaixo da mesa, e a bomba explode e o pessoal explode juntos, é surpresa. Suspense é quando você vê alguém plantando a bomba embaixo da mesa, e aí você vê duas pessoas entrando. E você sabe que a bomba vai explodir, né? Mas você fica lá tenso na antecipação daquilo que vai acontecer. E eu acho que é muito disso também nesse filme, né? Sim. Tem momentos bem intensos. E isso que o Matheus falou, ele é simples, mas é bem feito. Ele cria essa tensão. Na simplicidade ele não tem tanto gore assim, como nos outros filmes, mas eu acho que se tivesse, iria prejudicar esse saborear do filme, sabe? Ser mais leve. Mais leve. Eu tô botando aqui várias aspas. Tô igual o Thiago aqui fazendo gestos. Tem várias aspas aqui nas mãos aqui, mas é leve entre aspas, né? Assim, comparado aos outros filmes, mas não na temática, mas sim no visual, né? No caso. Um tropo bem conhecido nos filmes de terror é dizer que os filmes são baseados numa história real, né? Mas aí também, começa o filme falando que é baseado numa história real, e aí entrevista o diretor conta como é que foi, que eles foram gravar um comercial e aí ficaram amigos do motorista, e o motorista contou essa história para ele, contou a história de um casal que foi perseguido na casa deles por assaltantes mascarados. Aí eles adoraram assaltantes mascarados, e aí
E tem também uma lenda urbana que conta, né? Dizem que assim, tipo, teve uma história em que um casal austríaco, né, foi assassinado por 3 adolescentes enquanto eles estavam visitando, estavam de férias na República Tcheca. Mas assim, tipo, isso é meio que lenda urbana, né? Assim, tipo, não tem uma prova, não existiu uma prova real que confirme essa história. Não sei se tem baseados em fatos reais, é uma coisa comum dos filmes de terror. É quase um subgênero. Pois é. Vamos lá. Vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Matheus, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Esses tempos eu vi um ótimo documentário na Netflix, que é o Sad Hill Unearthed. É um documentário espanhol de 2017, que é sobre um grupo de fãs do Três Homens em Conflito. Eles reconstroem aquele cemitério, daquela famosa cena do filme, e também conta com depoimentos de um pessoal envolvido na produção do longa. Eu acho que o Thiago sabe que o Três Homens em Conflito é um dos meus filmes favoritos e explodiu a cabeça quando eu vi a primeira vez, e eu tenho que confessar que caiu um bagaço no meu olho quando eu tava vendo. É coisa linda. Tá aí um filme que eu tô posto, assim, tá na minha lista eterna de assistir, que é o Três Homens em Conflito. É um filme que sabe aquele filme que eu quero ver, mas aí você esquece que existe? É isso, eu sei que eu tô aqui quase sendo atacado pelo Matheus mentalmente e por outras pessoas que gostam do filme que estão ouvindo, mas é um filme que eu procrastino muito para ver. mas eu vou assistir ainda esse ano. E você, Thiago? Cara, assim, eu passei semana passada toda vendo filme da Nova Extremidade. Então, olha, tem Irreversível lá no Telecine. Só abrindo um parêntese, antes do Thiago falar, você tinha falado, nunca tinha visto Três Homens em Conflito, mas eu acho que isso é um mal que todo mundo sofre. Todo mundo tem aquele filme que todo mundo viu, menos a pessoa em si. Eu nunca vi E o Vento Levou. E eu também não. E eu não sei quando eu vou ver também. Mas aí tem que ter um pouquinho de paciência, né? Assim, porque 4 horas de filme é puxado. Mas é um bom filme. Esse eu vi. Aí, ó. E você, Rodrigo, além do O Vento Levou, qual filme você gostaria de recomendar? Não, O Vento Levou não recomendo, não. Mentira, Então, o filme que tem na Netflix, né? Eu vou botar agora pra Netflix mesmo, que é o Fala Comigo, que é um filme brasileiro, dirigido pelo Felipe Show, e que é com um elenco assim incrível, já começando pela Karine Telles. Se você gosta de ser chamada a atenção pelo elenco, tem a Karine Telles, que para mim é uma das atrizes mais fodas da última geração aí de cinemas, atriz roteirista, né? Porque ela é atriz roteirista, vendo de sucessos aí como Riscado, Benzinho e Bacurau, né? A Forasteira. Tem o Tom Carabachian, que é filho do Paulinho Mosca, tá muito bem no filme. E tem a incrível Denise Fraga, faz a mãe do Tom, que conta a história que o Diogo, que é o Tom, que é um garoto de 17 anos, que tem um fetiche de se masturbar, ligando para as clientes da mãe, que a mãe ela é terapeuta. Ele pega a lista, liga para a cliente, escuta a voz e se masturba com aquela voz. Até que ele liga para Ângela, que é a personagem da Karine Telles, de 43 anos, uma suicida que acabou de se separar do marido e acaba se envolvendo ali porque ela acha que é o marido que está ligando para ela, que não é spoiler nenhum, que ela descobre que é ele que está fazendo, e acaba se envolvendo com ele. O filme trata sobre relação entre uma mulher e um menor de idade, fala sobre sexualidade, fala sobre relação filho e mãe. O filme é incrível. Já tinha um tempo que eu queria ver esse filme, estava na Netflix. A Netflix se retirou
do catálogo e colocou novamente. Eu falei, esse é o meu momento de assistir esse filme. E eu, assim, ele é simples, ele tem uma estrutura simples, mas impacta e bastante. É um filme bem bom. Vocês já viram? Nunca vi. Não, também não. Eu só vi a Karine Telles falando do papel de vilã. Só no papel de vilã? Seja no Bacurau, seja no Que Horas Ela Volta. Ela é muito boa, ela é incrível. Incrível para um cacete. É isso que ela não faz. Quer dizer, não sei como é que vai interpretar, não sei. Porque é um filme que ele é aberto a interpretações. Sim, pelo menos ao meu ver, ele é aberto a interpretações. Então você vai interpretar se ela é vilã, se ela não é vilã, quem é que tá errado, quem é que tá certo. É bem assim, é bem nesse estilo mesmo, de parar, abrir uma rodinha ali de discussão e debater sobre o filme, que é muito bom. Vou ver aqui. Então, Matheus, você tem algum meio de contato? Tenho o perfil de filmes no Instagram, né, que é a Film for a Day, tudo junto. De vez em quando passo lá e recomendo algum filme. Ontem mesmo eu recomendei o Honky Tonk Man, do Clint Eastwood. Baita filme que é subestimado. Ninguém fala desse filme e eu acho maravilhoso. Thiago? Oi, não sei se tem o meu Letterboxd, que é Thiago B. Miranda. Tem meu Twitter, que eu falo umas bobagens, é o Thiago Miranda 79. Mas é isso. E você, Rodrigo? Eu tenho meu Instagram, que eu confesso que eu não estou alimentando tanto assim, porque eu acabo ficando sem tempo e sem ideias, mas vou alimentar, que é o Metida Crítico, né? O Metida Crítico com TH. Lá, e também tem o meu Instagram pessoal, que é o Drigo da Maici, que também posto quase nada lá também. Eu posto mais no Facebook as coisas, né? Então, olha, chegou o momento. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Pode visitar a nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Estrada do Guerinhê, eu sou o Rodrigo. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Eu sou o Matheus. E este foi o podcast Ponto Cego. Parler votre langue comme vous parlez la mienne. J'en pensais catastrophique.